Depois de assistir ao jogo de futebol do filho, Ethan, um herói com habilidades sobre-humanas, capta um pedido de socorro vindo de um submarino prestes a afundar a quilômetros de distância. Sem hesitar, ele alça voo e atravessa o céu tempestuoso em direção ao chamado. No entanto, no meio do trajeto, ele é surpreendido por fortes explosões vindas da embarcação e, por um momento, perde o controle, despencando nas águas agitadas do oceano. Após alguns instantes submerso, ele recupera a consciência e mergulha rapidamente para salvar os tripulantes, antes que fiquem presos no casco inundado. Do lado de dentro, o comandante, atordoado, observa pela escotilha a silhueta do herói erguendo o submarino, tirando-os do fundo do mar. Assim que percebem o que aconteceu, os marinheiros aliviados celebram por estarem vivos. Em outro canto do mundo, uma jovem chamada Natalie e seu pai tentam reconstruir suas vidas em uma nova cidade, após perderem tudo em sua terra natal, que foi devastada por uma catástrofe causada por seres poderosos. Para ela, o mais difícil não é apenas recomeçar, mas encarar rostos idênticos aos de pessoas que um dia amou, sabendo que no fundo não são os mesmos indivíduos que conheceu. No dia seguinte ao resgate do submarino, o herói recebe uma convocação do General Anderson, um dos líderes da Defesa Nacional. O tom da reunião, no entanto, não é amigável. O general repreende sua decisão de salvar um submarino de uma nação rival e devolvê-lo ao seu território. Com firmeza, o herói argumenta que sua missão é proteger vidas, independentemente de fronteiras. O general insiste que ele deveria ter levado a embarcação para um porto aliado, mas o herói se recusa a tomar partido em conflitos políticos. No meio da conversa, ele ouve a voz de sua esposa chamando-o de volta para casa e, sem hesitar, interrompe a reunião para atendê-la. No entanto, ao chegar, descobre que o chamado não era por um perigo iminente, mas sim por uma conversa séria sobre seu filho adolescente, que foi flagrado pela mãe aos beijos com a namorada no quarto. Sentindo um alívio imediato por não se tratar de uma emergência, ele brinca com a situação, mas também aproveita o momento para pedir que sua esposa use o localizador apenas em situações realmente urgentes. Mais tarde, naquela noite, ele visita um casal de amigos que está concorrendo a um cargo político, oferecendo seu apoio à campanha deles. Quando retorna para casa, encontra sua esposa sentada na varanda, visivelmente abatida. Com a voz carregada de emoção, ela se desculpa pelo modo como agiu mais cedo e admite que tem se sentido desconectada há meses. Desde que Natalie chegou à cidade, ela tem lutado com sentimentos confusos. No mundo de onde a garota veio, sua versão alternativa era a mãe de Natalie. No entanto, ao ouvir a menina chamá-la de mãe, ela não sentiu nada, e essa falta de conexão tem lhe causado culpa. O peso emocional aumenta ainda mais quando lembra que também foi abandonada por sua própria mãe no passado. O herói escuta atentamente. No entanto, um ruído estranho interrompe o momento. Os vidros das janelas começam a vibrar e rachar. Rapidamente, ele avisa que um terremoto está prestes a acontecer. Lois corre para dentro de casa enquanto ele parte em alta velocidade para a cidade, determinado a proteger aqueles que estão em perigo. Chegando ao local do desastre, ele impede a queda de uma caixa d'água que ameaçava desabar sobre uma rua movimentada e, em seguida, segura uma escavadeira prestes a despencar sobre uma mina onde diversos trabalhadores estavam presos. No meio da confusão, ele ouve um som incomum vindo das rochas e, ao investigar, se depara com dois indivíduos com habilidades sobre-humanas, resgatando vítimas dos escombros. No instante em que tenta se aproximar, uma dor lancinante invade sua mente, fazendo com que perca o equilíbrio. Quando finalmente se recupera, os dois desconhecidos já desapareceram. Sem perder tempo, ele parte em busca de respostas e logo descobre que a dupla misteriosa está trabalhando sob as ordens do General Anderson. Quando o questiona sobre quem são essas pessoas e o que realmente está acontecendo, percebe que há algo muito maior em jogo do que ele imaginava. O oficial revela que o Departamento de Defesa tem treinado jovens com habilidades extraordinárias para missões especiais e elogia o desempenho deles em sua primeira operação de campo. Ao notar a expressão nada satisfeita do herói, ele justifica que essa iniciativa foi necessária, já que o próprio defensor se recusou a jurar lealdade exclusiva ao país. Mais tarde, naquela noite, após o terremoto, a esposa do herói entra em contato com John e pede sua ajuda para marcar um encontro com Natalie. Ela sente a necessidade de se desculpar pela forma como reagiu no dia em que se conheceram. No entanto, quando finalmente se encontram, a jovem, ainda magoada, se afasta sem dizer uma palavra. Sem desistir, a mulher a segue e tenta explicar o que sente. Ela reconhece a dor que Natalie carrega e expressa seu arrependimento por não ter reagido melhor naquela primeira interação. Com sinceridade, admite que gostaria que as duas pudessem construir um vínculo, mesmo que não seja como mãe e filha, mas como amigas. Diante desse gesto, Natalie aceita a proposta e as duas concordam em dar uma chance a essa nova relação. Como a jovem não conseguiu se adaptar à vida na cidade grande, sua recém-formada aliada sugere que ela e o pai se mudem para Smallville. Com o consentimento da família,
eles são acolhidos temporariamente na fazenda até encontrarem um novo lar. Na manhã seguinte, a mulher acorda cedo para preparar um café da manhã especial para todos na casa. Durante a refeição, o herói começa a se sentir tonto e por um breve momento perde a consciência. Preocupada, sua esposa o ajuda a se recompor. Ele então compartilha que desde o resgate do submarino tem sido atormentado por visões perturbadoras de catástrofes. Sua última visão incluía gritos e pedras desmoronando, como se alguém estivesse preso em uma caverna. Essa revelação faz com que sua esposa comece a suspeitar de algo alarmante. Determinado a entender o que está acontecendo antes que a situação saia do controle, o herói decide buscar orientação de seu irmão, a única pessoa que pode ter respostas. Ao ser questionado, o irmão vê nisso uma oportunidade de deixar sua cela e propõe que o herói o leve até sua antiga fortaleza para realizar alguns testes. No entanto, ciente dos perigos dessa escolha, o herói se recusa a libertá-lo, deixando claro que não correrá esse risco. O prisioneiro garante que não tem como escapar, pois a explosão solar usada contra ele por John drenou completamente seus poderes. Mesmo assim, o herói permanece desconfiado e decide não tomar nenhuma decisão precipitada, afastando-se para refletir melhor sobre a situação. Ao chegar em casa, ele compartilha com a esposa os detalhes da conversa que teve com seu irmão. No entanto, antes que possam aprofundar o assunto, ele ouve um tiroteio acontecendo nas proximidades e imediatamente parte para intervir e proteger os inocentes. No local do confronto, ele se depara com um criminoso chamado Philip Karnowski, que, ao perceber a aproximação do herói, inala um gás especial contendo uma variante sintética de um mineral raro, capaz de conceder habilidades sobre-humanas temporárias. Com sua força amplificada, Karnowski ataca sem hesitação, lançando o herói para longe. No impacto, as visões perturbadoras retornam, debilitando-o ainda mais. Aproveitando-se da vulnerabilidade do adversário, Karnowski continua seu ataque, jogando-o de um lado para o outro com facilidade. Justo quando o herói estava prestes a ser esmagado, uma equipe de soldados surge e abre fogo contra o criminoso, forçando-o a recuar. Ele desmaia devido ao desgaste físico e mental. Quando desperta, já está dentro da sede do Departamento de Defesa. Durante uma conversa com o General Anderson, ele descobre que Karnowski é um traficante do mercado negro, envolvido com comércio ilegal de armas e substâncias proibidas. Ele teria roubado o mineral raro de uma mina antes que uma empresa de extração, a M-Tech, conseguisse assumir o controle do local. Agora que os soldados conseguiram capturar Karnowski, Anderson aproveita uma oportunidade para deixar claro que o herói não contará mais com o apoio do exército, já que insiste em não se aliar a um único país. Diante da recente batalha e das visões que continuam a atormentá-lo, o herói decide que é hora de buscar respostas. Ele resolve levar seu irmão até a antiga fortaleza kryptoniana para tentar entender o que está acontecendo com ele. Seu filho, Jordan, pede para acompanhá-lo e, após alguma hesitação, recebe permissão para ir junto. Ao chegar à fortaleza, o herói descobre algo inesperado. Seu irmão possui um cristal que contém a consciência de sua mãe, preservada antes da destruição de seu planeta natal. Esse encontro inesperado pode mudar tudo o que ele pensava sobre seu passado e o futuro que precisa enfrentar. O herói revela que tem sido assombrado por visões perturbadoras e suspeita que elas estejam ligadas à destruição de seu planeta natal. Seu novo objetivo é encontrar um meio de interrompê-las antes que causem mais danos. Enquanto Lara tenta analisar a origem do problema, ele sofre um novo surto e suas visões desencadeiam um tremor intenso. Aproveitando-se do momento em que seu irmão fica incapacitado, T se livra das algemas, revelando que, ao contrário do que afirmou antes, ainda mantém seus poderes. Jordan percebe a traição e, determinado a proteger seu pai, ataca seu tio com sua visão de calor. No entanto, o adversário mais experiente e cruel responde ao ataque sem hesitação e o derrota facilmente. Enquanto isso, um grupo de mineradores trabalhando nas profundezas das minas de Schuster é surpreendido por uma criatura desconhecida e mortal. Um a um, os trabalhadores são eliminados de forma brutal. Diante da carnificina, Joel, percebendo que será o próximo, toma uma decisão extrema. Detona os explosivos no túnel na tentativa de destruir o monstro junto consigo. De volta à fortaleza, ao recuperar a consciência e ver seu filho sendo brutalmente atacado, o herói se enfurece. Ele investe contra seu irmão com uma sequência de golpes poderosos, imobilizando-o. O confronto só é interrompido quando a voz de sua mãe ecoa pela fortaleza, pedindo que ele pare antes que seja tarde demais. Com o mistério finalmente esclarecido, o herói escolta o irmão de volta à sua cela e retorna para casa, onde compartilha suas descobertas com a esposa e John. Segundo Lara, o que ele tem experimentado não é apenas fruto de sua mente, mas sim uma interferência externa, algo que está crescendo em intensidade a cada dia. Ao analisar os eventos recentes, John percebe um padrão assustador. Os surtos do herói coincidem com os terremotos
caos que vem assolando a cidade. Isso o leva a concluir que a criatura desconhecida que despertou nas minas pode ser a verdadeira responsável tanto pelos tremores quanto pelas visões do herói. No dia seguinte, durante uma partida de futebol americano, Jonathan se envolve em uma briga com um colega de equipe após ouvir boatos desagradáveis sobre sua namorada. Enfurecido, ele parte para cima do adversário, gerando uma confusão generalizada. Ao perceber a briga, Clark corre para separar os dois. Mas, no calor do momento, Jonathan acaba acertando um golpe no próprio pai. O choque da situação faz com que o garoto perceba seu erro imediatamente. Sentindo-se culpado, ele segue o pai até o vestiário para se desculpar. No auge de sua fúria, Clark perde completamente o controle. Antes que qualquer coisa pior aconteça, Clark cobre os próprios olhos com as mãos para conter sua visão de calor, lutando para não machucar ninguém. Os dois retornam para casa às pressas, e Jonathan pede ajuda do avô para levar Clark para dentro. Lois, ao ver o estado descontrolado do marido, tenta acalmá-lo, mas ele confessa que está passando por episódios de explosões de raiva que não consegue conter. Segundo ele, é como se sua mente e seu corpo estivessem sendo influenciados por algo externo, talvez a mesma força que lhe envia as visões e provoca os tremores. Enquanto isso, John consegue um emprego na M-Tech e acompanha a doutora Faulkner até a montanha para investigar o desaparecimento dos escavadores. No entanto, quando estava prestes a descobrir algo importante, a doutora o golpeia de surpresa, fazendo-o desmaiar. Comunicando-se com sua equipe, Faulkner afirma que será necessário antecipar o plano e libertar a arma secreta imediatamente. Após recuperar o controle de suas emoções, Clark pede desculpas a Jonathan por sua atitude. Sentindo-se abalado, ele caminha até a varanda, onde encontra Lois. Durante a conversa, uma nova visão atinge sua mente como um choque. A entidade aprisionada nas profundezas da montanha está prestes a despertar. Sem hesitar, Clark decola rumo à mina, ignorando o que está prestes a encontrar. No entanto, o pior já aconteceu. Uma criatura poderosa, recém-libertada, enfrenta uma tropa de soldados que tentam desesperadamente contê-la. Com uma força avassaladora, o ser misterioso repele os ataques facilmente e lança um dos soldados contra seus próprios companheiros, criando uma explosão que os dispersa. É nesse momento que Superman chega e, pela primeira vez em muito tempo, ele se depara com um oponente à altura. Enquanto isso, John desperta de seu desmaio e, compreendendo a gravidade da situação, pede a Lois que envie seu traje imediatamente. Ele sabe que Superman pode precisar de ajuda para enfrentar o que quer que tenha escapado daquela montanha. Quando Clark vê seu amigo sendo ferido durante a batalha, percebe que esse confronto pode ser mais difícil do que imaginava. John veste sua armadura e dispara repetidamente contra a criatura, mas os ataques não surtem efeito. John avança, mas com um único golpe devastador, é lançado para longe. Clark observa atentamente. Através do visor da armadura inimiga, tem uma aparência incrivelmente semelhante à sua. Por um instante, os dois trocam olhares e simultaneamente são atormentados pelas mesmas visões. A criatura se afasta, fugindo do local antes que Superman possa impedir. Após o confronto, Clark retorna para casa e compartilha com sua família o que encontrou na mina. A revelação de uma versão distorcida e sombria de si mesmo inquieta a todos. Zeno sugere que ele informe Anderson sobre o ocorrido, mas Superman prefere lidar com o problema sozinho antes de envolver o governo. Mais tarde, no celeiro, Natalie procura seu pai para conversar sobre a batalha e descobre que a armadura dele sofreu grandes danos. Sabendo que John pode precisar de seu traje novamente muito em breve, ela decide usar suas habilidades como mecânica para consertá-lo. No entanto, algumas peças são difíceis de encontrar. Enquanto Lois leva os jovens para a escola, Clark aproveita para perguntar a John como ele está se adaptando à cidade. No meio da conversa, uma nova visão surge de repente. Ele vê a criatura se aproximando de Smallville. Sem perder tempo, Superman se lança aos céus e logo avista o ser misterioso pousando na fazenda. Ele avança para o ataque, mas acaba sendo capturado em uma bolha de energia emanada de um estranho colar usado pela criatura. Percebendo que seu amigo está em perigo, John empunha seu martelo e investe contra o inimigo, conseguindo interromper a luta e libertar Clark. E mais uma vez, a cópia distorcida de Superman escapa antes que possam detê-la. No entanto, com a ajuda de John, Clark rastreia a criatura através do sinal de energia emitido por seu cristal misterioso. O único meio de rastrear a criatura é por meio do sinal emitido por seu colar, mas apenas o Departamento de Defesa possui satélites capazes de localizá-lo. Durante uma conversa com o general, Superman solicita ajuda para encontrar a cópia distorcida de si mesmo. Anderson tenta convencê-lo a aceitar o auxílio de seus novos agentes. Clark, por sua vez, rejeita a ideia, alegando que eles ainda não têm o treinamento necessário para enfrentar um inimigo tão poderoso. Enquanto isso, alguns dias antes de um incidente no time de futebol, Jonathan havia descoberto que Candice estava vendendo uma substância chamada névoa amarela para alguns jogadores. Essa substância, derivada da Kryptonita X, concedia habilidades temporárias a quem a utilizasse.
Buscando ajudar seu pai com as contas e não querendo ser superado no time, Jonathan decidiu testar a substância. Pouco antes de uma importante partida, ele inalou o gás e surpreendeu a todos com seu desempenho excepcional em campo. Porém, ao voltar para casa, percebeu que os efeitos da substância ainda persistiam e que não conseguia controlar sua visão aprimorada. O temor tomou conta dele ao perceber que havia algo de errado e que os efeitos poderiam ser mais imprevisíveis do que imaginava. No fim da tarde, após várias tentativas de rastreamento, a equipe de Anderson finalmente detecta o sinal do colar da criatura. Ela está na Bolívia. Contudo, em vez de informar Superman, o general decide agir por conta própria e envia Tag e os outros supers para confrontar a ameaça. Minutos depois, o trio localiza a criatura e tenta convencê-la a se render pacificamente. Mas, por meio de suas visões, Clark percebe que seus jovens agentes estão em grande perigo. Sem hesitar, ele parte imediatamente para resgatá-los e chega a tempo de impedir que a criatura eliminasse Tag. Durante o confronto, o colar da criatura cai no chão e Superman ordena que o jovem o leve para longe. Enquanto isso, Clark e sua versão sombria iniciam um combate feroz, cada um tentando dominar o outro em uma luta que pode decidir o destino de todos ao seu redor. Ao ouvir isso, Anderson se recusa a colaborar e insiste que sua equipe estava preparada para a missão. Irritado com a arrogância do general, Superman tenta argumentar, mas percebe que Anderson já havia tomado sua decisão e não entregaria o cristal voluntariamente. Diante desse impasse, Clark percebe que precisará de outra abordagem para recuperar o objeto e finalmente acabar com a ameaça de Bizarro. Enquanto isso, John segue internado em estado grave e Natalie, tomada pela frustração, reafirma sua desconfiança em Superman, sentindo-se traída por sua incapacidade de proteger aqueles que lutam ao seu lado. Agora, com o cristal em posse do Departamento de Defesa e seu aliado fora de combate, Clark precisa encontrar uma maneira de enfrentar sua versão distorcida antes que mais vidas sejam perdidas. Quando John, ainda fraco de sua recuperação, aparece em sua armadura danificada. Usando todo o restante de sua força, John ataca Bizarro com um golpe certeiro que desestabiliza o inimigo por um momento, permitindo que Superman se recupere. Aproveitando a distração, Clark se liberta do gelo e contra-ataca com uma série de socos devastadores. Bizarro, agora claramente em desvantagem, tenta fugir, mas Superman não permite que ele escape. Com a força de um último esforço, Clark derruba Bizarro, finalmente imobilizando-o. Nesse momento, Lois e John se aproximam, aliviados por verem a situação controlada. No entanto, sabem que essa vitória é apenas temporária. A verdadeira ameaça ainda permanece, e Bizarro não é o único inimigo que o super-herói precisará enfrentar. O General Anderson, com suas próprias intenções misteriosas e a presença de forças ainda mais poderosas, fazem com que Clark se prepare para os desafios que virão. Bizarro revela a Clark que, após respirar uma substância misteriosa, ele adquiriu superpoderes semelhantes aos de Superman, mas com características distorcidas e um controle muito mais errático. Ele explica que sua origem é um experimento falho criado com o intuito de proteger seu mundo, mas que tudo deu errado e ele acabou sendo lançado no espaço até chegar à Terra. O que mais preocupa Superman, no entanto, são as palavras de Bizarro sobre Ali Alston. Segundo a cópia, a mulher é a chave para a destruição de ambos os mundos, e ela precisa ser eliminada antes que a guerra se inicie. Caso contrário, Clark perderá todos aqueles que ama. Enquanto isso, em Smallville, Jonathan continua tentando entender seus próprios poderes. Ele e Jordan se encontram em uma conversa tensa, onde Jonathan admite que suas habilidades surgiram recentemente e ainda não está preparado para revelar a verdade aos pais. Jordan, surpreso e animado, tenta apoiá-lo, mas Jonathan insiste que precisa de tempo para processar tudo e decidir o que fazer. No entanto, ao ouvir a conversa entre Jonathan e Jordan, Clark começa a perceber que a situação está se complicando mais do que nunca. Com os novos poderes de seus filhos e a ameaça iminente de uma guerra, ele se sente cada vez mais pressionado a tomar decisões difíceis. E enquanto isso, Bizarro permanece sob vigilância na fortaleza, mas suas palavras ecoam na mente de Superman. Uma guerra está chegando, e o tempo para detê-la está se esgotando. Durante o funeral dos dois jovens supers que morreram na missão de capturar Bizarro, a mãe de Jess, devastada pela perda, vai até o General Anderson para exigir respostas e ação. Ela se mostra furiosa, exigindo que o governo tome uma postura mais firme contra as ameaças, principalmente agora que Bizarro está mais livre e perigoso do que nunca. Enquanto isso, Superman continua lutando com a difícil decisão de eliminar Ali Alston, a mulher que Bizarro acredita ser a chave para a destruição dos dois mundos. Clark sente o peso da responsabilidade e as implicações de sua escolha,
sabendo que, se realmente precisar agir contra ela, ele estará tomando uma decisão que mudará o rumo da sua vida e dos seus entes queridos. Ao mesmo tempo, Lara tenta lidar com a tensão crescente entre os diferentes mundos e o dilema moral que ela mesma enfrenta: destruir o colar ou confiar que Superman possa encontrar uma maneira mais pacífica de resolver a crise. Ela discute com Clark sobre o colar e os perigos que ele representa, mas também reconhece a importância de impedir que Ali Alston alcance o poder dos dois colares, pois isso poderia significar o fim para todos. Bizarro, por outro lado, continua sua busca implacável por Ali e o colar, ciente de que a única maneira de garantir a sobrevivência de seu próprio mundo e do mundo de Superman é eliminá-la antes que ela consiga fundir os dois artefatos e obter poder divino. Com o tempo se esgotando e a pressão crescendo, Clark percebe que ele pode ser a única esperança para impedir que essa ameaça se concretize, mesmo que isso signifique fazer algo que ele nunca imaginou ser capaz de fazer: destruir a única chance que Ali tem de salvar seu próprio mundo. No momento em que Superman percebe que caiu em uma armadilha, a tensão se intensifica. O General Anderson, agindo sob ordens superiores, usa a Kryptonita para enfraquecer o herói e prendê-lo temporariamente. Contudo, Superman, mesmo enfraquecido, se recusa a ser capturado e, com toda a sua força restante, se livra das algemas e tenta neutralizar seus inimigos. A batalha dentro da sala se torna caótica. Superman consegue se libertar do confinamento, mas antes de escapar, ele destrói os dispositivos que estavam sendo usados para aprisioná-lo e neutraliza os soldados. Enquanto isso, o tempo está se esgotando para encontrar o colar antes que Bizarro ou Ali Alston façam a fusão dos artefatos e adquiram poder divino. Com a situação se agravando tanto no campo de batalha quanto nas questões pessoais de sua família, Clark percebe que as escolhas que ele tomará nas próximas horas terão um impacto profundo em todos ao seu redor. Ele ainda precisa enfrentar o dilema moral de como parar Bizarro e evitar que Ali Alston tenha acesso ao poder que pode destruir tudo o que ele ama. Tudo isso enquanto enfrenta desafios em casa com seu filho e os mistérios em torno da Kryptonita e seus próprios limites. Com seus superpoderes ainda limitados pela Kryptonita, Clark enfrenta uma situação desesperadora. O tempo corre contra Superman e sua família enquanto eles enfrentam as consequências de suas escolhas, e o risco de um conflito ainda maior se aproxima à medida que as verdadeiras intenções de Bizarro e seus aliados se revelam.